Na sessão de ontem, repetidamente, a começar pelo presidente Eunício, senadores censuraram com dureza as senadoras que ocuparam a mesa da casa, interrompendo o encaminhamento da terrível e escravocrata reforma trabalhista aprovada. Mais do que isto, 14 senadores encaminharam uma representação ao Conselho de Ética contra as senadoras, acusando-as de quebra de decoro parlamentar. Todos os senadores, além do batalhão de jornalistas da Globo News, da CBN, da Folha, do Estadão e do grupo RBS, que cobriam a sessão, torcendo o nariz e distorcendo as notícias sobre o episódio, disseram que se tratava, senador Cidinho, de um fato inédito, jamais visto na história do Senado da República. Pois bem, acusam Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Vanessa Graziotin, Ângela Portela, Regina Souza e Lídice da Mata de terem envergonhado e manchado a história do Senado, como se a história desta casa fosse impoluta, ainda mais depois da aprovação da hedionda reforma. Para esses que assim pensam, quero lembrar um fato. Afinal, o Senado tem memória. Preste atenção ao que noticiou no dia 14 de maio de 2009 o blog Congresso em Foco. A manchete, abro aspas, sem emplacar CPI, tucanos invadem a mesa em plenário. A matéria, abro aspas de novo, o plenário do Senado foi palco de algo inédito na história da instituição. Inconformados com a decisão da mesa diretora de não ler o pedido de instalação da CPI da Petrobras, senadores do PSDB subiram à mesa e, em uma quebra de protocolo, assumiram a presidência para tentar dar continuidade à sessão. Segundo o blog, senador Otto, a então segunda vice-presidente da Casa, Seres Cesarenko, havia encerrado a sessão sem ler o requerimento de pedido da CPI. Citando o Congresso em Foco, eu continuo. Foi o que bastou para que o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, sem alternativas, subisse à mesa, ocupasse a cadeira da presidência e, aos gritos e batendo na mesa, anunciasse: quero ver quem me tira daqui. Um encanto. O Virgílio na mesa dando esse grito, que, aliás, não foi dado pelas senadoras ontem. Na presidência, Virgílio passou a palavra ao senador Tasso Gereissati. Ora, o nosso Tasso Gereissati participando também desse assalto à mesa do Senado da República. No entanto, o então primeiro secretário do Senado, Heráclito Fortes, cortou os microfones, mas não apagou as luzes, registre-se, impedindo o pronunciamento de Tasso, que protestou fortemente contra a mudez do som. A reportagem do Congresso em Foco dizia ainda que o ato, da forma como fora praticado, custaria caro a Arthur Virgílio, que poderia enfrentar um terrível processo de quebra de decoro parlamentar. Logo depois da confusão, policiais legislativos ocuparam a tribuna de imprensa e um dos agentes disse que os tucanos poderiam continuar no plenário pelo tempo que quisessem, mas com as portas fechadas, sem microfone e sem transmissão pela TV Senado. E agora sim, também com as luzes apagadas. Nessa época, eu era, senador Cidinho, governador do Paraná.
Se eu fosse senador e aqui estivesse, estaria ao lado de Arthur Virgílio e Tasso Gereissati, porque sempre me alinhei às iniciativas de instalação de CPIs, uma arma sagrada da minoria para investigar os governos. Não vi no rompante de Arthur Virgílio e na indignação de Tasso Gereissati qualquer ofensa ao decoro parlamentar. Então, minoria, o PSDB foi ao extremo para marcar sua posição e denunciar ao Brasil o rolo compressor governista. A tentativa de tomada da mesa desta casa, no dia 31 de março de 64, quando Moura Andrade declara vaga a presidência com Jango ainda no Brasil, que arrancou Tancredo Neves, o antológico canalha, 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 foi mais uma repetição da indignação de minorias agindo de uma forma clara para marcar sua posição. E este é um outro exemplo de insurgência de minoria no Senado. Com Tancredo em 64, com Arthur Virgílio e Tasso Gereissati em 2009, perfilo e bato continência às bravas senadoras que ocuparam esta mesa para impedir que o trator da maioria esmagasse a minoria, ainda mais que esta minoria, como as de 64 e 2009, representava a esmagadora maioria do povo brasileiro. E não é preciso recorrer a exegetas como São Tomás de Aquino para buscar justificativas ou a absolvição para essas insurgências, mesmo porque elas são prova exultante, luminosa, de que ainda pulsa a vida neste Senado, que ainda há espaço para a indignação, para o amor e para a solidariedade. O que a maioria queria? Que, diante de monstruosidades como a submissão de grávidas e lactentes ao trabalho insalubre, Gleisi, Regina, Vanessa, Fátima, Ângela e Lídice acreditassem na palavra de Michel Temer e de seu líder. Para dar mais razão ainda a elas, não está aí o herdeiro presuntivo de Temer, Rodrigo Maia, a declarar que não vai aceitar qualquer acordo para vetar a hediondez da deformação trabalhista? O quê? A maioria queria salamaleques, mesuras, bons modos, posturas e comportamento segundo as recomendações, senador Paulo Rocha, de Marcelino de Carvalho, de Glória Calil, de Danusa Leão e outros mestres da etiqueta, que não colocassem os cotovelos na mesa enquanto se refestelavam com as suas quentinhas. O que a maioria queria? Queria o silêncio e a passividade quando retiravam dos trabalhadores todos, reafirmo, todos os seus direitos. Salve a coragem, o desassombro, a firmeza, o atrevimento, a audácia, a grandeza, a generosidade de Gleisi, Ângela, Vanessa, Lídice, Regina, Fátima. Que o exemplo de resistência e de dignidade de vocês, senhoras senadoras, repercuta, frutifique-se e se espalhe pelo Brasil. Insurja-se, Brasil, contra a canalice inominável de uma reforma que institui, 129 anos depois da Lei Áurea, a categoria do escravo voluntário, também chamado de trabalhador intermitente, terceirizado ou trabalhador empresa, ou tal pejotizado. Insurja-se, Brasil, que Fátima, Gleisi, Vanessa, Lídice, Regina e Ângela sirvam definitivamente de exemplo para os trabalhadores e o povo indignado do nosso Brasil.
Você me concede uma parte, senador? Com prazer, uma parte eu concedo à senadora Vanessa. Primeiro, eu me sinto no dever, senador Requião, de agradecer Vossa Excelência pela irrestrita solidariedade, que não está manifesta apenas com esse seu pronunciamento. Desde ontem, Vossa Excelência, que é muito ativo nas mídias sociais, vem nos apoiando. Isso, para nós todas, é muito importante, porque Vossa Excelência sabe que nós não estávamos nos sentindo à vontade sentadas àquela mesa. Mas não víamos, como não vemos, outra saída para chamar a atenção e tentar um último recurso junto aos nossos colegas para que mudássemos a lei aqui. Todos, nenhum defendeu o projeto, nem dos 50 que votaram a favor, senador Paulo, todos fizeram críticas, mas falaram do acordo que Vossa Excelência se referiu. 00:08, portanto, 8 minutos do dia de hoje, o Rodrigo Maia estava no Twitter dizendo que a Câmara vai barrar a medida provisória. E ele não falou em nome dele, ele falou: os deputados federais não aceitam, porque aquela lei que foi aprovada lá é a lei que eles querem. Portanto, foi um acordo falso que se apresentou no plenário do Senado. Senador, me desculpe, mas eles se fizeram, sabe de quê? De inocentes úteis. Eles se esconderam atrás dessa promessa vã para usar isso como desculpa e aprovar um projeto. Me desculpe, ou então que venha a medida provisória, que agora quem vai lutar pela medida provisória fomos nós, que não fizemos acordo nenhum, porque sabíamos que não tinha acordo. Mas, no mais, senador, eu lhe pedi a parte para lhe fazer uma pergunta. Primeiro, Vossa Excelência traz luz a esse plenário, não a esse plenário, é o Brasil inteiro, porque, de fato, nós somos tratados como ontem e pela imprensa como aquelas que criaram de forma inédita o maior tumulto do Senado Federal, a maior desobediência cívica, maior desobediência cívica. Eu pergunto a Vossa Excelência, que traz o fato de 2009, e Vossa Excelência foi falando, eu fui me recordando, porque à época era deputada federal. Os parlamentares do PSDB, eles responderam um processo no Conselho de Ética? Porque a nós não foi apenas feita uma ameaça, não. Ontem, 15 senadores, inclusive Vossa Excelência, senador Cidinho, 15 senadores representaram contra nós. E prontamente, hoje pela manhã, numa agilidade espantosa, o presidente do Conselho, que um dia desses arquivou o processo, o pedido de abertura de processo contra Aécio Neves, ontem aceitou o processo. Então, eu lhe pergunto, os tucanos naquela época responderam um processo no Conselho de Ética? Não quero dizer, e não vou pedir, não vou agir, não vou ligar para um senador, não. Não vou fazer como fizeram recentemente aqui, porque houve um recurso ao arquivamento para que os senadores não aceitassem o recurso. Não vou ligar para ninguém, não. Se querem que respondamos no Conselho de Ética, vamos responder. Agora, o que envergonha o Senado é isso. O que envergonha é o Senado dizer que aprova uma coisa que é contra, mas aprova em nome de um acordo, e que no dia seguinte é desmoralizado. Então, é isso que envergonha o Senado. Tenho certeza que a nossa atitude foi muito sofrida para todas nós. Muito sofrida, muitas críticas a gente sofreu, mas fizemos o que era necessário ser feito, senador. O que eu tentei então, eu agradeço a Vossa Excelência. Senador Requião, faltou 2 exemplos da história do Senado em relação a essa questão que disseram ontem que é a maior vergonha da história do Senado, não sei o quê, que as nossas companheiras fizeram. 2 que eu me lembro da história. Não sei se um tempo lá atrás, parece que de alguma forma foi resolvido a tiro aqui, dentro do Senado, que houve até um assassinato e atiro. O senador Arnon de Mello atirou no senador e acertou no senador se não me engano, do Acre, Cairala. E depois, mais recente, houve presidente do Senado que manipulou, inclusive, o resultado eletrônico para dar solução para numa votação aqui, na votação do Senado, manipulando, inclusive, os instrumentos eletrônicos para dar solução de um resultado aí de votações importantes aí. O que eu quis deixar claro é que essa manifestação da minoria tem precedentes. E em função da repetição dos precedentes, uma manobra parlamentar reconhecida e tolerada pelo Parlamento brasileiro. Mas eu quero deixar claro também que, nesse projeto de reforma da Previdência, eu, como ex-advogado trabalhista, não tenho dúvida alguma
que algumas modificações teriam que ser feitas. Eu conversava agora há pouco com o senador Cidinho. Ele me mostrava os dados de um caso que ele tem conhecimento e de que participou. São absurdos feitos pelo exagero dos advogados. Os advogados abrem uma banca para faturar com os seus clientes. Eles não querem saber se há razão ou não há razão na ação que ajuizam. E uma das coisas que nós podíamos ter negociado no plenário, eliminando absurdos que escravizam o trabalhador brasileiro, era criar sanções pesadas para leis, para ações temerárias na Justiça. Mas, de qualquer forma, presidente, nós perdemos uma oportunidade de fazer o Senado da República discutir, introduzir artigos novos, eliminar os artigos que escravizam o trabalhador brasileiro e entregamos para um acordo que hoje se verifica, senador Cidinho, que não houve. A Câmara não tem nada com isso. Então, nós fomos levados a entrar exatamente naquele artigo do Código Penal que é capitulado sob o número 171. Podíamos ter feito um grande trabalho para os trabalhadores, para os empresários e para o Brasil, mas entramos num jogo patrocinado pelos bancos, pelas federações industriais, que não levaram em consideração direito dos trabalhadores. Presidente, perdemos uma grande oportunidade. E obrigado pela tolerância com o tempo.